Boa noite. Boa noite. Na pesquisa Datafolha para presidente, Bolsonaro ainda lidera com folga. Haddad sobe de novo, mas continua no empate técnico com Ciro em segundo lugar. Para o governo de São Paulo, Dória tem 26% e Scaff 22%. Eles empatam no limite da margem de erro também na simulação de segundo turno. O STJ tira de Moro investigação sobre o ex-governador do Paraná, Beto Richa. O político tucano é suspeito de receber propinas da Odebrecht para a campanha eleitoral. Polícia do Rio diz que a maior arma já apreendida foi negociada por R$200 mil. Traficantes da Rocinha são acusados de vender metralhadora antiaérea americana. Aumenta o número de pessoas que desistem de procurar trabalho. O problema é maior no Nordeste e na faixa que não terminou o ensino fundamental. O mercado sustentável se amplia e fortalece a cultura da vida sem plástico. Centenas de produtos com materiais alternativos entram no dia a dia dos brasileiros. O Jornal da Gazeta está no ar. O Datafolha divulgou nova pesquisa para a corrida presidencial. Jair Bolsonaro, do PSL, se mantém na liderança e Fernando Haddad, do PT, vem em segundo lugar. O levantamento foi realizado a pedido da TV Globo e do jornal Folha de São Paulo. Foram ouvidos 8.601 eleitores em 323 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha no último levantamento, divulgado na sexta-feira da semana passada, 26%. Agora tem 28%. Crescimento de 2 pontos percentuais. Fernando Haddad, do PT, subiu 3 pontos. Passou de 13% para 16%. Ciro Gomes, do PDT, manteve os 13% registrados na semana passada. Ciro e Haddad estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9% e manteve o índice agora. Marina Silva, da Rede, perdeu 1 ponto. Ela aparecia com 8% no último levantamento e hoje tem 7%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha na semana passada 3% e agora aparece com o mesmo índice. João Amoedo, do Novo, também se manteve com 3% nos 2 levantamentos. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 3% e agora tem 2%. Os outros candidatos atingiram 1% ou não pontuaram. Brancos e nulos eram 13% e agora 12%. Não sabem ou não responderam eram na semana passada 6% e hoje são 5%. O Datafolha analisou alguns cenários de segundo turno. Entre Haddad e Bolsonaro há um empate. Os 2 candidatos aparecem com 41%. Brancos e nulos, 15%. Não sabem, 2%. Entre Ciro e Bolsonaro, o pedetista leva a melhor, com 45%. Bolsonaro, 39%. Brancos e nulos, 14%. Não sabem, 2%. Entre Alckmin e Bolsonaro, o resultado ficou assim. O tucano tem 40% e o candidato do PSL, 39%. Brancos e nulos, 19%. Não sabem, 2%. Entre Bolsonaro e Marina, o deputado federal do PSL registra 42% e a candidata da Rede, 41%. Brancos e nulos, 16% e não sabem, 2%. O Datafolha também divulgou a rejeição dos candidatos. Bolsonaro tem o pior índice. Jair Bolsonaro tem 43%, Marina Silva, 32%, Fernando Haddad, 29%, Geraldo Alckmin, 24%, Ciro Gomes, 22%. Rejeita todos ou não votaria em nenhum candidato, 4%. Votaria em qualquer um ou não rejeita nenhum, 2%. E não sabe, 5%. Os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas últimas pesquisas fizeram campanha em São Paulo. Ciro Gomes, do PDT, se reuniu com arquitetos e urbanistas na região central da capital paulista. O candidato afirmou que o Brasil precisa de uma reforma urbana. Ele defendeu a construção de moradias populares perto do local de trabalho das pessoas. Embora seja contra o voto útil, o pedetista defendeu que o eleitor deve votar em quem tem condições de vencer o nazismo, o extremismo e a violência militarizada e radicalizada.
O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, fez campanha em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele disse ser contra aumentar a carga tributária e recriar a CPMF, como foi sugerido pela equipe econômica de Bolsonaro. O tucano elevou o tom contra o candidato do PSL. Disse que se o imposto for recriado, vai ser um tiro no pobre e na classe média, e insinuou ainda que a medida seria apenas a primeira de um pacote. Ironizou, dizendo que é fácil fazer ajuste passando a conta para o povo. Fernando Haddad, do PT, visitou o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais em São José dos Campos e depois esteve na Basílica de Aparecida. O petista também criticou a proposta da recriação da CPMF. Ele classificou a medida como um pequeno desastre, porque vai fazer o pobre pagar ainda mais imposto. Sobre as pesquisas que o põem em segundo lugar, o ex-prefeito minimizou. Disse que os levantamentos retratam o momento. Marina Silva, da Rede, esteve em Taubaté, no interior de São Paulo. Ela caminhou com apoiadores pelo centro da cidade. A candidata destacou que PT, PMDB e PSDB se revezaram no comando do país nos últimos 20 anos, mas que aproveitaram essa chance para enriquecimento ilícito, levando o Brasil ao fundo do poço. Ela se apresentou como uma alternativa aos partidos tradicionais. A Polícia Federal prorrogou por 15 dias o inquérito que investiga o atentado contra o candidato do PSL. Segundo a Polícia Federal, o material apreendido na pensão onde estava o agressor de Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, ainda está sendo periciado e, portanto, não é possível concluir se ele teve ajuda de outras pessoas na ação. Os peritos da PF analisam celulares e um notebook. O delegado que cuida do inquérito em Minas Gerais disse hoje que a primeira linha de investigação é a de que Adélio planejou o ato sozinho. Ontem, o juiz federal de Juiz de Fora autorizou a realização de um novo exame psiquiátrico para testar as reais condições psicológicas do agressor. Jair Bolsonaro continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, sem previsão de alta. No boletim médico divulgado hoje, os médicos dizem que o paciente apresenta boa evolução clínica e sem disfunções orgânicas. Apresentou elevação de temperatura e fez tomografias que identificaram acúmulo de líquido ao lado do intestino. O presidenciável continua recebendo dieta líquida por via oral, com boa aceitação. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. Ao pedir mais 15 dias, prorrogação para o seu inquérito sobre o sujeito que deu uma facada no Jair Bolsonaro, a Polícia Federal mostrou claramente, primeiro, que não tem a competência que as multidões pensavam que tinha quando veio abraçá-la nas ruas, na Paulista. Pelo amor de Deus, um caso em que tem o autor é conhecido, confesso, e fica a Polícia Federal esperando perícias, avançando em direção à hora da eleição, claramente numa tentativa de tirar do atentado o que o atentado é realmente. Não é um atentado contra uma pessoa só. É um atentado contra a democracia, é um atentado contra o sistema de escolha do presidente. É um atentado contra o candidato favorito nas pesquisas e chegando à eleição com o candidato no hospital. No meio disso tudo, ainda vem o chefe da Polícia Legislativa contar uma história absurda, surrealista, de que apareceu o nome do Adélio Bispo de Oliveira como tendo visitado a Câmara, porque alguém telefonou para a Câmara, falou que ele esteve, aí um funcionário, que ninguém sabe quem cometeu um engano, e aí apareceu como se tivesse ido no dia. O que era claramente, se é que houve realmente isso, uma tentativa que alguém fez de construir um álibi para ele. Só isso aí já mostraria que, bem, há sérias dúvidas que sozinho ele não estava, né? Mas eu nem ponho isso em discussão. O que eu ponho em discussão é o seguinte: a polícia está dizendo que a primeira linha de investigação é que ele é, como já disse o Raul Jungmann, um lobo solitário. Ou seja, é aquele tipo de inquérito que já está feito, que já está resolvido e que a polícia pede mais prazo para perícias, para simplesmente assegurar que não vai dar em nada, que não vai criar
nenhum problema político para ninguém. Lamentável, é só isso que eu tenho a dizer a respeito. Eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em pé. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, divulgou hoje uma carta aos brasileiros com foco nas eleições presidenciais. No texto, a FHC pede união aos candidatos que não apostam em soluções extremas para apoiar quem tiver mais chances de vitória. O ex-presidente afirma que, caso contrário, a crise política poderá se agravar. O Datafolha também divulgou hoje números da corrida pelo governo do estado. Pelo Instituto, o tucano João Dória lidera e SCAF aparece em segundo. Foram ouvidos 2.032 eleitores de todas as regiões do estado. A margem de erro é de 2 pontos. João Dória, do PSDB, foi de 25% para 26%. Paulo Scaff, do MDB, foi de 23% para 22%. Márcio França, do PSB, tinha 8% e agora foi para 11%. Luiz Marinho foi de 5% para 6%. A professora Lisete, do PSOL, manteve os 2%. Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, também manteve o índice. Os demais candidatos registram 1% ou não pontuaram. Brancos, nulos, foram de 22% para 17%. Não sabe ou não respondeu, se manteve em 8%. O Datafolha também pesquisou os cenários de segundo turno. Entre Scaff e Dória, o presidente licenciado da Fiesp leva a melhor, registra 40% e o ex-prefeito paulistano 36%. Branco e nulo, 20% e não sabe ou não respondeu 4%. Entre João Dória e Márcio França, o tucano sairia vencedor com 42%. O atual governador e candidato à reeleição ficaria com 32%. Branco e nulo, 22% e não sabe ou não respondeu 5%. Entre Scaff e França, o MDBista ficaria com 43%, o governador 29%, branco e nulo 22% e não sabe ou não respondeu 6%. Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. Márcio França, do PSB, visitou 2 ETECs no centro da capital. Sobre a região da Cracolândia, disse que, se for reeleito, pretende investir em tecnologia para combater o tráfico e que, se for necessário, colocará mais verba para tratamento de dependentes químicos. Paulo Scaff participou de sabatina na rádio CBN G1. O candidato do MDB disse que não convidaria o presidente Temer para compor um eventual governo e afirmou que não vai aumentar impostos em hipótese nenhuma. Luiz Marinho, do PT, fez campanha no centro de São Paulo e deu entrevista à TV comunitária. Ele comentou sobre as pesquisas que o colocam em 4º lugar. Disse que o sentimento da rua é outro e que estará no segundo turno. João Dória, do PSDB, visitou as cidades de Ribeirão Pires, Mauá e Diadema. Sobre os índices de violência em algumas cidades do ABC, o tucano disse que vai levar um batalhão especial da Polícia Militar para melhorar a sensação de insegurança. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista ao deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB, candidato ao Senado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo mais 60 dias para investigar senadores do MDB, ministro do TCU e o ex-ministro da Fazenda dos governos do PT, Guido Mantega. O inquérito apura suposto esquema de pagamentos milionários do grupo JF a parlamentares do MDB. Entre os investigados estão os senadores do MDB, Eunício Oliveira, Jader Barbalho, Renan Calheiros e Valdir Raupp, além do ministro do TCU, Vital do Rego, e o ex-ministro Guido Mantega, do PT. Segundo delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, o grupo JBS teria feito doações à bancada do Senado do MDB no montante aproximado de 40 milhões de reais a pedido do PT para as eleições do ano de 2014. O juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, relacionou o presidente Michel Temer como testemunha num processo que apura se amigos dele, Temer, e políticos do MDB são integrantes do esquema que atuou na Petrobras. Além de Temer, serão ouvidos também os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, de Minas e Energia, e o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi. A Justiça Federal de Brasília considera os depoimentos imprescindíveis, já que eles foram citados em investigações sobre o esquema ilegal.
O Diário Oficial da União publicou hoje a substituição do procurador Carlos Fernando dos Santos da Operação Lava Jato. Ele foi um dos primeiros integrantes da Força Tarefa que investiga os escândalos de empreiteiras e políticos em todo o Brasil. Depois de 4 anos na Força Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal, no Paraná, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima volta às atividades originais, na Procuradoria Regional da República, em São Paulo. Ele é um dos integrantes da primeira formação da Lava Jato, que começou as investigações contra políticos e empreiteiras no Brasil, escolhida pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em abril de 2014. Carlos Fernando se afasta das atividades na operação para começar os preparativos de aposentadoria, que deve acontecer no ano que vem, aos 55 anos de idade. No lugar dele, a Procuradora-Geral Raquel Dodge nomeou Felipe Delia Camargo, que está no Ministério Público Federal desde 2013 e coordenava a Procuradoria da República em Santa Catarina. Após retirar das mãos do juiz Sérgio Moro os processos contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB e aliados, são enviados para outras varas criminais federais em Curitiba. O juiz Sérgio Moro não teve alternativa. Precisou redistribuir o processo contra Beto Richa, do PSDB, candidato ao Senado. A decisão do Superior Tribunal de Justiça foi unânime. Os ministros entenderam que ações iniciadas a partir da delação da Odebrecht contra o ex-governador do Paraná não são da alçada da 13ª Vara Federal de Curitiba, por não ter conexão com a Operação Lava Jato. Os casos dele e de aliados devem ir para varas criminais federais da capital. Fazer com que o processo de Beto Richa saísse das mãos do juiz Sérgio Moro era um pedido da defesa do ex-governador do Paraná. O tucano deixou a prisão no sábado passado, solto por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ele, a mulher e outras 13 pessoas são investigadas pela Operação Rádio Patrulha, sobre o programa de patrulha rural que faz manutenção de estradas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já recorreu da decisão do ministro. Ela solicita que Gilmar Mendes reconsidere ou remeta o caso para julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. Richa é investigado também na Lava Jato, em processo com base na delação de 2 ex-executivos da Odebrecht que o acusam de ter recebido R$2,5 milhões como Caixa 2 durante a campanha eleitoral de 2014. Os valores teriam sido lançados como gastos na duplicação da estrada PR-323. O empresário apontado como operador financeiro do ex-governador Beto Richa, Jorge Teodósio Aterino, teve hoje o pedido de habeas corpus negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Além de Aterino, o ex-chefe de gabinete do tucano, Deonilson Roldo, também foi preso. O candidato do PSDB ao Senado nega as acusações, diz que não vai pagar pelo erro dos outros e que as acusações feitas pelos delatores não têm credibilidade. Agora o comentário de Josias de Souza. Direto de Brasília, ele fala sobre os atritos na equipe de Bolsonaro. Jair Bolsonaro mantém com o economista Paulo Guedes um relacionamento que ele próprio chamou de casamento hétero. Coisa feita para durar até que a morte os separe. Pois bem, falando para uma plateia restrita de investidores, o guru econômico de Bolsonaro expôs ideias tributárias sonegadas ao eleitor. Ele mencionou a hipótese de criação de um tributo nos moldes da velha CPMF. A harmonia trincou porque a coisa vazou. Certos casamentos são mesmo muito esquisitos. Casam-se pessoas que nem se conhecem direito. O economista ultraliberal e o capitão nacionalista neófito nas artimanhas econômicas. Para usar uma terminologia infantil própria do general Hamilton Mourão, vice de Bolsonaro, não é como a mamãe que se casou com o papai e a vovó que se casou com o vovô. Chega de impostos, é o nosso lema, escreveu Bolsonaro no Twitter para desautorizar Paulo Guedes. O economista explicou que, na verdade, não se referia à velha taxação do cheque, mas a um imposto único que substituiria outros tributos. Seja como for, ficou entendido que Bolsonaro não estava brincando quando disse que jamais discutiria com o seu futuro ministro da Fazenda. Na verdade, eles nem se falam. Boa noite. No Rio de Janeiro, a Avenida Niemeyer chegou a ser interditada durante troca de tiros no Morro do Vidigal e policiais prenderam 3 pessoas na favela do Jacarezinho. Antes disso, uma metralhadora capaz de derrubar um avião foi apreendida na Barra da Tijuca.
Foi a arma de maior poder ofensivo já encontrada no Rio de Janeiro. Com capacidade de derrubar um avião, a Browning .50 é usada por exércitos em operações de guerra. A metralhadora dispara de 400 a 600 vezes por minuto, com balas que medem cerca de 15 centímetros. A arma foi encontrada com 2 homens na Barra da Tijuca. Segundo a polícia, ela estava na Rocinha e seria entregue a um comprador, vendida por traficantes por R$200 mil. Os 2 homens foram presos, mas 2 carros de escolta e o receptador fugiram. De manhã, uma operação com as Forças Armadas prendeu 3 pessoas e apreendeu uma pistola na favela do Jacarezinho, além de 60 quilos de droga. Um fuzil foi apreendido durante confronto no Morro do Vidigal. Opositores do governo de Guiné Equatorial querem investigação para saber a origem e para quem iriam o dinheiro e os relógios apreendidos na semana passada com o filho do ditador Teodoro Obiang Mang no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O governo do país africano pede a devolução dos bens estimados em 16 milhões de dólares. Em comunicado ao governo brasileiro, a Embaixada de Guiné Equatorial afirma que Teodoro foi vítima de violação de seus direitos e dignidade pelos serviços aduaneiros e de imigração do Brasil. Diz ainda que a viagem de seu vice-presidente era oficial e incluía outros destinos, que o montante apreendido corresponde às despesas da viagem do vice-presidente e de sua comitiva e pede a devolução dos bens. Teodoro Obiang Mang desembarcou com 2 malas com $1.400.000, cerca de R$6 milhões, mais R$55 mil em espécie e relógios de luxo, avaliados em $3,5 milhões, cerca de R$15 milhões. A Receita Federal brasileira confiscou as malas e informou que vai investigar o caso. Partidos de oposição da Guiné Equatorial escreveram uma carta pedindo uma investigação sobre a origem e o destino do dinheiro. Teodoro Obiang Mang é filho do ditador Teodoro Obiang Nguema Massogo, que está no poder há 38 anos e é o 8º presidente mais rico do mundo. Em 2017, a justiça francesa condenou o vice-presidente a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público, abuso de confiança e corrupção. O presidente da Guiné Equatorial esteve no Brasil em 2015, quando a escola de samba Beija-Flor homenageou o país e se envolveu num escândalo por ter supostamente financiado o desfile com R$10 milhões. Tanto o líder quanto a escola negaram o financiamento. Cada vez mais as pessoas por aqui têm procurado alternativas para evitar o uso de plásticos. Em alguns estabelecimentos, aqui na capital paulista, a sustentabilidade é prioridade. A ideia de criar um espaço com produtos alternativos surgiu de uma necessidade pessoal, que reflete bem o pensamento da Lívia, a dona da loja. Ela conta que no início não foi fácil aderir à chamada vida sem plástico. O maior problema era encontrar os produtos. Foram 4 anos de pesquisas. Ela mapeou muitos produtores que criam objetos e utensílios para as pessoas adeptas a um estilo de consumo consciente. O pano de fundo disso é exatamente isso, parar e pensar, o que eu estou comprando? Quando a gente entra numa loja como essa, a gente começa a perceber que dá para substituir o plástico por muitos materiais. Só para se ter uma ideia, aqui estão mais de 300 itens. Alguns usados antigamente, lá na época dos nossos avós, como por exemplo, olha, a bucha vegetal. Dá para tomar banho, lavar a louça. Sabe aquele plástico filme usado para cobrir, os alimentos? Aqui a opção é usar essa touquinha feita de pano, de algodão. Ela pode ser também lavada e levada à geladeira. Tem os kits com talheres feitos de madeira e os canudos de inox e vidro. Há garrafas reutilizáveis, guardanapos de pano e até cosméticos sem embalagens. O condicionador e o shampoo são sólidos. E esta é a campeã de vendas, a escova de dentes feita de bambu, que custa R$20 a unidade. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa aqui no Brasil é super necessária, né? No mundo é um movimento que já começa há uns 4 anos e tem as primeiras lojas nos Estados Unidos, na Europa e tal. E estava demorando chegar por aqui, né? Em São Paulo, até grandes redes de supermercados buscam estratégias de sustentabilidade e aos poucos começam a incentivar os clientes a diminuir o consumo de embalagens de plástico. Este supermercado em Pinheiros, na Zona Oeste, além das já conhecidas sacolas reutilizáveis,
oferece alguns produtos a granel, que podem ser levados em potes de vidro e em sacos de papel. Fátima, na hora da compra, não esquece de trazer as próprias sacolas. Agora eu sempre saio com uma sacolinha na bolsa, no carro já fica também as sacolas, as caixas, o que não cabe na sacola vai na caixa, no carro. Tudo isso precisa ganhar uma escala. As pessoas de todo o país, de todo mundo, precisam entender que a forma como a gente vem fazendo até agora, ela não está mais suportável. A OCDE diminuiu muito a previsão de crescimento do PIB brasileiro em 2018. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou que o país deve crescer 1,2% este ano. Há 3 meses, a organização previa que o Produto Interno Bruto Nacional iria crescer 2%. Segundo a OCDE, o ritmo da recuperação no Brasil desacelerou devido à incerteza política e aos reflexos da paralisação dos caminhoneiros. Um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que cresceu o número de trabalhadores em situação de desalento, que desistiram de procurar emprego por causa da situação econômica do país. A maioria dos desalentados é de mulheres de baixa escolaridade. De acordo com o IPEA, em julho o país registrou 4.800.000 pessoas em situação de desalento. A maioria do grupo está no Nordeste, que concentra 59% das pessoas que desistiram de procurar emprego. Segundo o IPEA, o perfil do trabalhador desalentado hoje é de mulheres, que representam 54,7% do grupo, com idade entre 18 e 24 anos e de baixa escolaridade. Cerca de 70% não eram chefes de família e 50% não chegaram a completar o ensino fundamental. O estudo foi feito com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Há uma enorme frustração quanto ao andamento da economia. No começo do ano se contava com expansão de até 3%, agora o OCDE prevê 1,2%, mercado financeiro projeta 1,36%, isso de acordo com o último relatório Focus do Banco Central, e com boa possibilidade de cortar mais, como tem acontecido há várias semanas. Frustração que veio muito do enfraquecimento político do governo, alvo de denúncias que atropelaram as reformas, o ajuste fiscal. Ainda teve a greve dos caminhoneiros, com todos os reflexos que vimos sobre a atividade e a confiança, e tem as eleições, com incertezas que não se limitam à política econômica do próximo governo. Também há dúvidas quanto à governabilidade, até pelo perfil dos candidatos que despontam nas primeiras posições das pesquisas. Nesse ambiente, o desemprego e o consequente desalento não devem ter alívio rápido. Estamos longe de reverter o retrocesso econômico que começou antes da recessão. Na verdade, nas últimas eleições, 4 anos atrás, já estavam colocadas as condições para a crise que o país enfrentou e ainda enfrenta. A economia brasileira continua rodando em ritmo bem inferior ao potencial e com grandes desarranjos que não dão margem para erros, para perda de tempo. O país tem de encarar um pesado ajuste das finanças públicas para que se possa ter confiança e condições para um crescimento sustentável em prazo mais longo. É o que poderá alavancar investimentos privados, atrair recursos externos que possam melhorar a atividade empresarial, as condições da infraestrutura e, claro, também do mercado de trabalho. São processos que vão correr em paralelo. Pelo menos isso deve acontecer. Se o próximo governo não apresentar um programa viável, até do ponto de vista político, de reestruturação das finanças e uma agenda que melhore o ambiente de negócios, a economia vai continuar estagnada, sem condições sequer de satisfazer necessidades da população em áreas essenciais, como saúde, educação e segurança, além da esperada ampliação da oferta de emprego. É todo esse pacote de desafios que faz com que essas eleições sejam das mais importantes das últimas décadas. Boa noite. O FMI anunciou hoje a aprovação de um novo plano de orçamento da Argentina para o ano que vem. O orçamento para 2019, apresentado hoje pelo governo do presidente Maurício Macri, prevê a redução da inflação, hoje em 42%, para 23%. O projeto, que será submetido ao Congresso, é uma das exigências do Fundo Monetário Internacional para garantir o empréstimo de 50 bilhões de dólares em 3 anos para estabilizar a economia argentina. 30% já foram gastos pelo governo, mas a parcela não foi suficiente para deter a corrida que fez o peso perder metade de seu valor desde janeiro. A taxa de câmbio média das últimas semanas foi de 40 pesos por dólar.
A cada 46 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. A maior taxa é entre os indígenas, com 15,2 casos a cada 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul é o estado com maior número de suicídios. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Em entrevista coletiva em Brasília, técnicos do Ministério informaram que o suicídio aumentou 2,3% em um ano no país. Em 2016, 11.433 pessoas tiraram a própria vida. No entanto, os técnicos alertam que esse número pode ser maior, já que estimam um subdiagnóstico de 20% nos casos. O suicídio é hoje a quarta causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Segundo a diretora da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o desemprego é uma das causas do suicídio. O desemprego tem sido um fator de risco, né, nas tentativas, apesar que o sistema que reporta as intoxicações exógenas, ele reporta mal o emprego, pelo menos 40% das informações não está anotado, o status, né, se tinha emprego, se tinha carteira assinada, ou se era desempregado, aposentado e tal. Mas entre o que a gente captou, que é mais ou menos 52%, né, o desemprego desponta como principal fator associado às tentativas de suicídio. Fátima Marinho afirma que entre as mulheres, a violência é um dos fatores que levam ao ato extremo. Essas mulheres vítimas de violência, elas têm um risco muito maior de se suicidar que as mulheres que não são vítimas de violência, tá? Isso vale inclusive para as adolescentes e crianças, especialmente as meninas. Segundo o Instituto Médico Legal do Paraná, a advogada Tatiane Spitzner, vista sendo agredida pelo marido, foi morta por asfixia mecânica e depois jogada do prédio. O crime aconteceu em julho. O laudo divulgado hoje pelo Instituto Médico Legal informa que Tatiane morreu por asfixia mecânica causada por esganadura. O corpo da advogada foi encontrado dentro do apartamento onde ela vivia com o marido, Luiz Felipe Manweiler, em Guarapuava, no Paraná. Segundo o documento, Tatiane morreu antes de cair do prédio e o corpo apresentava evidências de que houve luta antes da morte. Segundo o Ministério Público do Paraná, o marido, Luiz Felipe, teria matado Tatiane a jogando pela sacada e, em seguida, recolhido o corpo e o levado de volta para o apartamento. Imagens de câmeras de segurança do prédio onde o casal morava registraram os momentos antes da queda da advogada. O marido agride diversas vezes a mulher, que tenta fugir, e depois leva Tatiane à força para o apartamento do casal. Luiz Felipe é réu acusado de homicídio qualificado, feminicídio, motivo fútil meio cruel e por dificultar a defesa da vítima, além de fraude processual por ter tentado alterar a cena do crime. Ele está preso desde o final de julho e nega as acusações. Os advogados dele informaram que só vão se manifestar depois que tiverem acesso ao laudo. Muita gente vai ao Mercadão Central, mas poucos conhecem o mercado Kinjo Yamato, que fica bem em frente. Nossa equipe foi até lá para mostrar a história do local, que é repleto de diversidade. Um dos endereços obrigatórios para quem vem a São Paulo a passeio é dar uma passadinha no mercado municipal, o famoso Mercadão. Mas, bem ao lado, outro mercado não tão luxuoso e com uma arquitetura simples, carrega uma história rica e pouco conhecida entre a maioria das pessoas. Nós conhecíamos o centro, mas aqui nós nunca havíamos entrado. Então, assim, foi bem bacana, porque a hora que eu entrei, dei de cara com essa imagem, achei o máximo. Eu falei, vou tirar uma foto com os meninos. O primeiro mercado municipal de São Paulo era conhecido como Mercado Caipira e foi construído em 1867, perto do rio Tamanduateí. Lá, muitos imigrantes japoneses vendiam frutas, verduras e legumes que sobravam da colheita. Em 1922, ele se muda para cá, na rua Cantareira, com o nome de Mercado Municipal Kinjo Yamato. O nome foi dado em homenagem ao primeiro imigrante japonês a se formar em odontologia no Brasil. A cultura oriental possui forte influência com o mercado. Mieko praticamente cresceu aqui e cuida da banca de frutas que era da sua mãe. Estou aqui desde novembro de 69. E você sempre acompanhou? Sempre acompanhando, trabalhando fora e ajudando ela aqui. A dona Lúcia trabalha no local há 50 anos.
Conhece o mercado inteiro. Ela vende um pouco de tudo, até folhas de uva, uma iguaria muito utilizada na culinária árabe. Esta outra banca atrai muita gente por vender verduras da culinária chinesa. Tem a mostarda chinesa, tem a selga, tem o saixim, tem ali também do outro lado que é o porenço. Dentro do mercado é possível ver uma estradinha com paralelepípedos antigos que nos leva até o primeiro restaurante persa da capital. O dono é o iraniano Sharon, que depois de ter vivido os horrores de uma guerra em seu país, se mudou para o Japão, onde viveu por 7 anos e depois veio para o Brasil. Hoje ele serve pratos típicos do Irã no local. Eu venho aqui, eu vi que aqui, país maravilha, o povo muito carinhoso. Eu adorei e fiquei. Agora que fiquei 23 anos aqui. Um lugar que reúne gente de diferentes etnias que representam bem a mistura que é a cidade de São Paulo. Parte de um casarão de 40 cômodos, decorado com vitrais belgas e pinturas no padrão dos castelos franceses, é a nova sede do Paço das Artes. A instituição ficará aberta ao público para difusão e fomento da arte contemporânea brasileira. O casarão na Avenida Higienópolis foi construído nos anos de 1930 para ser a residência do fazendeiro Nhonhô Magalhães, um dos mais abastados barões do café. O palacete de 5 pavimentos segue o estilo europeu da década. No hall de entrada, a escadaria entalhada em madeira de lei e um balcão para os saraus da época. Lustres de ferro fundido e vitrais que vieram da Bélgica. Pelos 40 cômodos, pinturas que imitam tecido nas paredes, no padrão dos castelos franceses. Nas mãos do Estado, o prédio já foi sede da Secretaria de Segurança Pública e, em 2005, foi arrematado por 20 milhões de reais pelo grupo do Shopping Higienópolis. Agora, um pedaço do casarão vai servir à arte contemporânea, por meio do Paço das Artes, que vem para cá. Ligada à Secretaria de Cultura, a instituição de fomento à produção artística jovem é gerida por uma organização social. Não é só uma mudança de endereço, né? Eu acho que é uma conquista, uma vitória de ter uma sede eminentemente definitiva nesse lugar. O Paço das Artes vai ocupar apenas 20% do espaço do casarão por um prazo de 20 anos a princípio, que é o que foi acertado quando o governo vendeu o imóvel. E um desses espaços fica aqui no pavimento, abaixo da entrada principal. É este pequeno teatro, com capacidade para 50 lugares, que foi construído a mando do barão, só para o entretenimento da família dele e de alguns convidados. O antigo porão vai abrigar exposições, que junto com cursos de curadoria e de história da arte, devem começar no meio do ano que vem. Fazer, de fato, uma programação transversal, né? Partindo da exposição, com cursos de arte contemporânea que dialogam com a exposição, com crítica, cursos de críticas, de curadoria. Então, a gente tem pensado, de fato, fazer uma programação que possa colocar o Paço das Artes definitivamente e consolide a instituição. Áreas de instabilidade avançaram sobre São Paulo e a chuva veio forte, com raios, ventania e até granizo. E o tempo continua fechado, mas será que ainda teremos mais chuvas fortes por aqui? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O tempo continua instável e ainda pode chover forte, sim. O sistema de baixa pressão provoca chuvas volumosas ainda aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, sul do Espírito Santo. Nas demais áreas em verde mais claro no mapa, as pancadas acontecem de forma isolada nesta sexta-feira. Para o fim de semana, eu já adianto que o tempo deve voltar a ficar firme aqui no Sudeste. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Olha só, em BH, máxima prevista de 26 graus, em Brasília mais quente, 29, já no Rio de Janeiro, termômetros entre 20 e 28 graus, também com chuvas,
E em Recife, chuvinha fraca e passageira para refrescar os 30 graus previstos para amanhã. Para São Paulo, o tempo segue bastante instável e não dá para descartar risco de mais temporais. O dia já amanhece com muita nebulosidade e chuvas no centro-leste paulista, na região de Campinas, aqui na Grande São Paulo, no litoral e no Vale do Paraíba. Aos poucos, a nebulosidade diminui, o sol até aparece entre nuvens, mas ainda assim tem previsão de pancadas de chuva. A máxima vai aos 30 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Em Araraquara e em São José do Rio Preto faz até 29 graus amanhã à tarde. E no litoral, só 24 graus em Santos e 20 em Caraguatatuba, bem diferente de hoje, que foi mais quentinho. Na capital, a chuva continua, mas no fim de semana o sol predomina. Nessa madrugada, mínima de 16 e máxima amanhã à tarde na casa dos 25 graus. Aí no sábado já não chove mais e faz até 26 graus por aqui. E no domingo esquenta para valer com máxima prevista de 29 graus e tempo firme. Moradores da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, não cumprem determinação do Conselho Nacional de Trânsito e mantêm lombada irregular. Eles afirmam que é o único jeito de reduzir o número de acidentes. O pedido é de 2016, mas até agora nada foi feito. Os moradores da rua Manuel Aquilino dos Santos, na Vila Elisa Maria, queriam uma lombada regular na movimentada via do bairro. Como a obra não foi feita, eles decidiram construir o obstáculo de cimento por conta própria, que está aqui há 2 anos. Segundo os moradores, esta foi a única forma que eles encontraram para fazer com que os motoristas reduzissem a velocidade. A lombada foi colocada aqui no final da descida e mais embaixo, onde há uma curva, onde aconteciam muitos acidentes. Ajudou bastante. Ali principalmente, que era o finalzinho da descida, já teve até umas 3 batidas, 2 atropelamentos. Porque não só carro de passeio, como caminhão e ônibus passa aqui também, e eles descem também numa velocidade acessível. Seu José Ailton mora há 26 anos no bairro. Sabe que a lombada é irregular, mas afirma que sem ela seria pior. Ele espera que a CET resolva a situação. A gente fez a primeira lombada, aí a CET veio e tirou, a gente teve que fazer outra, porque não dava para ficar. Se eles regularizassem, era melhor. No Jardim Guarani, também na Zona Norte, há 2 anos, nossa reportagem mostrou que os moradores das ruas Jesuíno Antônio Batista e Itambé do Mato Dentro também tinham colocado lombadas de cimento em protesto por mais segurança no trânsito da região. 1 ano depois, os obstáculos foram substituídos por lombadas regulares. As ruas agora estão sinalizadas e o número de acidentes, segundo os moradores, caiu. Mas eles esperam ainda pela construção de uma rotatória, além da pintura no asfalto e uma faixa de pedestre. Para as crianças que descem o escadão para vir para a escola, para ir para a escola, porque temos escola aqui em cima e temos escola aqui do lado. Em nota, a CET informou que fez um projeto que prevê a instalação de uma lombada na rua Manuel Aquilino dos Santos, que nós vimos na reportagem, mas não disse quando essa lombada vai ser feita. E veja a seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista Ricardo Trípoli, deputado federal do PSDB de São Paulo e candidato ao Senado. Então, até já. O que será que tira uma mulher do sério? No Todo Seu de hoje, Simone Gutierrez e Biba Schuch contam quais situações as deixam #chateadas. Fica comigo para conferir. A Prefeitura de São Paulo incentiva o esporte, com mais de 300 atividades em seus 47 centros esportivos. Prefeitura de São Paulo, seu direito de saber é nosso dever. Hoje eu posso ser o governador de São Paulo e entrar para a história do país como o primeiro governador que tem origem naquilo que é a média do que somos no estado de São Paulo. Com o apoio de Marcelo, governador, São Paulo vai voltar a crescer. Marcelo Cândido, governador, Ciro presidente, 12. Comercial de investimento tem sempre uma pessoa famosa. Roupa executiva, um escritório com parede de vidro e vista panorâmica da cidade.
Ah, e não esqueça da trilha de jazz. Animações de gráficos que ninguém entende. E algum figurante entregando uma pasta vazia como se fosse importante. Assim são os comerciais de investimento. Mas o Banco do Brasil é diferente. Você investe direto pelo app de um jeito simples, fácil e descomplicado. Não importa o valor que você tem para investir. Banco do Brasil, mais que digital. 1.333, grave bem esse número. Essa é a quantidade de criminosos que saiu da cadeia no final do ano e não voltou. Nos feriados, milhares de criminosos voltam às ruas. Até quem matou a mãe sai no Dia das Mães. Não dá, né? Preso tem que ficar na cadeia. A saidinha tem que acabar. Quando for governador, vou usar minha força política para mudar essa lei. Governador tem que ser firme e fazer de verdade. Para zerar a fila de vagas em creche em todo o estado de São Paulo, vote 40. Vote nos deputados da nossa coligação. Serei seu representante de verdade na Câmara Federal. Sou Eduardo Soutur, 4088. Com Márcio França, 40, governador. Chega dos mesmos erros, acredite na política. Nas redes sociais, Caio Miranda Carneiro, federal é Caio 4011, com Márcio França, governador. Vida, poder de filho! Sou Marcelo Aguiar, luto pela família, 4012, com Márcio França, governador. Pronto. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por dois. Por dois? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro para sua pele. Faz 8 anos que Prudente não tem representante na Câmara Federal. Isso faz muito mal, porque um deputado federal tem 15,3 milhões de emenda para investir na nossa região. Não há desenvolvimento sem representatividade. 2292 é coragem, juventude e trabalho. É vontade de fazer parte da transformação do nosso país. O Brasil tem jeito sim, amiguinhos. Dr. João Belucci, 2292. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Vem aí o 15º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. O Datafolha divulgado hoje também pesquisou a intenção de voto dos paulistas para a corrida ao Senado. Neste ano vão ser eleitos 2 senadores por cada estado. Vamos aos números. Eduardo Suplicy, do PT, tem 31%, seguido de Mara Gabrilli, do PSDB, com 14%. Mário Covas, do Podemos, tem 12%. Major Olímpio, do PSL, tem 11%. Maureen Maggi, do PSB, tem 10%. Trípoli, do PSDB, 8%. Brancos e nulos para uma vaga, 19%. Não sabe ou não respondeu, 15%. Brancos e nulos para a segunda vaga, 25%. Não sabe, não respondeu, também 25%. O PSDB na corrida eleitoral ao Senado é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o deputado federal Ricardo Trípoli, candidato ao Senado pelo PSDB de São Paulo. Ricardo Trípoli tem extensa carreira política e atuação na gestão pública. Foi vereador, deputado estadual por 4 mandatos, secretário municipal de Negócios Extraordinários, quando Mário Covas era prefeito de São Paulo, e secretário estadual de Meio Ambiente no governo Mário Covas. E atualmente, que mandato é esse como deputado federal? Terceiro mandato como deputado federal. Ricardo Trípoli, vimos aí essa pesquisa que exibe que a sua candidatura não está deslanchando. E falta pouco mais de 2 semanas para o dia da eleição.
A que você atribui isso? Os problemas que o PSDB enfrenta, problemas de partido, as denúncias de nomes importantes, as voltas com a justiça, etc. e tal. Isso pode respingar no seu nome, que é também uma liderança de destaque dentro do PSDB? Eu acredito que não, Maria Lídia. Imagina o seguinte, todos os partidos têm problemas hoje, todos os partidos. Muito bem. O nosso, pelo menos, manda apurar e espera o resultado. No caso específico do Senado, essa eleição está completamente atípica, diferente de todas as outras que nós participamos. A sensação que você tem é que o eleitor vai pesquisar primeiro, vai comparar e depois vai escolher o seu candidato. Então vai pesquisar, vai comparar e vai escolher o candidato. Isso vai ocorrer na reta final de campanha. E mais, o senador sempre é o último a ser escolhido. Presidente, governador, federal, estadual, senador. Nessa eleição são 2 vagas que nós vamos eleger aqui em São Paulo. Eu não tenho dúvida de que essas coisas vão se alterando. Você tirando o primeiro colocado, todos os demais estão muito colados. A nossa diferença é de 2 pontos, praticamente de um para o outro. Tem a questão da margem de erro, mas eu nem conto com a questão da margem de erro. Como tem ainda mais de 2 semanas do período eleitoral, nós vamos estar insistindo. Eu peguei para mim uma preocupação muito grande com a questão de São Paulo. Depois de 6 meses de pesquisa, Maria Lídia, eu verifiquei o seguinte, e é bom que o telespectador saiba disso. São Paulo, em 2017, arrecadou de impostos federais 550 bilhões de reais, que mandou para Brasília. Voltou para São Paulo apenas 37 bilhões, menos de 7%. Ou seja, mais de 93% de tudo que se arrecadou em São Paulo vai embora para lá. Nós temos 43 milhões de pessoas vivendo em São Paulo, que moram, que residem, que nasceram ou não, que vieram de outros estados. Obviamente, nós iríamos ter uma parcela maior desse retorno. E você tem como o senador, tem como mudar... O Pacto Federativo, isso é o fundo de participação dos estados. Sim. Porque se você, desde 1988 vem nessa proporção. Obviamente isso é distribuído em Brasília para outros estados e outras questões. 2 questões são fundamentais. Primeiro, São Paulo tem que receber mais. É injusto com São Paulo que São Paulo receba uma parcela muito pequena. Que vai ajudar. Mas essa questão da justiça não pode ser o critério, porque outros estados vão dizer, não, por isso não. Não tem problema. Justiça por justiça, nós temos esses problemas. Eu vou falar então, a segunda questão. Qual seria o critério que você apresentaria para aumentar o retorno para São Paulo? O critério primeiro era retornar mais para São Paulo. Vamos dizer que 15% em vez de menos 7%. 15% para São Paulo, porque é o dinheiro arrecadado aqui. Nós não estamos pedindo de outro. Porque São Paulo precisa para a educação, para a saúde, para a questão da segurança pública e para a geração de empregos. O segundo aspecto é pior do que o primeiro. É o seguinte, vai para Brasília um dinheiro que é daqui e você não tem transparência. É uma caixa preta, ninguém sabe para onde vai esse recurso. E não é pouco. Nós estamos falando de 2,5 vezes o orçamento do Estado de São Paulo anual. É muito, eu levei 6 meses. Foi duro conseguir essa informação. E para tirar do Banco Central, para tirar do Ministério da Fazenda, do Ministério do Interior. Enfim, nós vamos buscar em tudo que é ministério para poder levantar. O planejamento, inclusive, não queria nos dar essa informação. São Paulo carrega nas costas o Brasil inteiro. Não é justo com São Paulo. Até porque em São Paulo não são só paulistas e paulistanos, são brasileiros que vivem aqui. Se você for hoje na área médica, 17 mil pessoas estão internadas nos hospitais paulistas de outros estados durante todo o ano. Não estou dizendo que você tem que acabar com isso. Essa é a sua primeira, vamos dizer, é a prioridade. Como é que você vai discutir saúde e educação? Se você for eleito, é isso? Eu estou dizendo o seguinte, todo mundo pede, olha, eu vou melhorar a situação da educação, da saúde, da segurança pública. Mentira. Sim, essa é a sua prioridade. Você só vai se você indicar de onde veio o recurso e para onde você vai levar o recurso. Eu estou apontando onde está o recurso. Trípoli, agora eu vejo o seguinte, você está deixando muito claro dessa sua preocupação. Sim. E que vai trabalhar para isso. Sem sombra de dúvidas. Está deixando isso muito claro. Entretanto, eu vejo muito que na sua campanha aparece muito a questão, que foi uma área em que você investiu muito na sua atuação política, que é a questão ambiental e também da defesa dos animais. Dentro das suas prioridades, sim, o que é mais importante? Tudo é importante. São matérias convergentes, não são matérias divergentes. Você pode cuidar de criança, de idosos e de animais. Por quê? Hoje o animal faz parte de uma família. Dificilmente você vai encontrar uma família que não tem um cão ou um gato em casa. E você vai ver que esse cão e esse gato, muitas vezes, é o único ser
que faz companhia para uma família. Eu digo isso porque eu visito o estado inteiro. Isso, mais do que São Paulo, é o Brasil inteiro. Tá Mas assim. você acha que as pessoas que sempre votaram em você, seus eleitores, e que possivelmente agora votem também, que eles se sensibilizem por você ser um defensor dos animais? Sem sombra de dúvidas. Eu não tenho dúvida. Toda vez que eu vou, não há local que eu vá, com o nosso candidato a governador, João Dória, ou com o Geraldo Alckmin, nosso candidato a presidente, que não tenha um grupo de pessoas que me procurem. Diz, olha, gosto muito desse trabalho, você tem honrado. Os hospitais públicos que nós fizemos em São Paulo atendem diariamente cerca de 500 animais. Hospitais para animais. Pessoas que não têm condições, famílias que não têm condições de levar o animal no veterinário. E ele leva no hospital público. Bom, uma outra questão, quem é seu suplente? Professora Carlinda é uma assistente social e é uma mulher que tem uma visibilidade muito grande, trabalhou muito com a questão das mulheres. Como ela chama? Carlinda. Carlinda. Carlinda Tinoco, o nome dela. Ela é ótima pessoa, uma mulher, nós temos uma grande afinidade num trabalho em comum. Eu, como sempre, gostei de trabalhar com as pessoas mais idosas também, porque eu acho que há um preconceito com os idosos no Brasil. Eu trouxe ela para nos ajudar na nossa chapa. Bom, a última questão é se existe uma preocupação, se você tem preocupação que o eleitor, nessa eleição, possa se confundir com a história de que São Paulo vai eleger 2 senadores. Cada eleitor vai votar em 2 nomes para o Senado. Eu não estou vendo muito esclarecimento, próprio horário eleitoral e tal, sobre isso. Mesmo os candidatos, e olha que são quase 20, ao Senado não ficam lembrando isso e ficam falando de si próprios, etc. O eleitor, na hora H, pode ali se confundir e votar em um só, como fez em 2014? Olha, eu espero que o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo coloque a propaganda no ar. Me disseram que eles já têm essa propaganda pronta, explicando exatamente. O primeiro voto é do candidato a deputado federal, o segundo candidato a deputado estadual, 2 senadores você vota, depois do candidato a governador e depois do candidato à presidência da República. São 6 votações que todos vão fazer. Por isso que é importante, nós falamos em levar a cola, com os números já, de casa. E mais do que isso, colocar a cola junto com o título de eleitor, que esse é um grave problema. Todo mundo, no dia de votar, onde é que está o título de eleitor? Ah, eu coloquei naquela gaveta. Não, então, antes, já separa o título, deixa a cédulazinha. Pesquisa, compara, escolhe os melhores nomes e vai em frente votar. Muito obrigada, Ricardo Tripoli. Eu que agradeço muito. Uma boa muito noite. você. Obrigada. Obrigado. Gamberini. Os líderes das 2 Coreias terminaram uma terceira reunião histórica com uma visita à Montanha Sagrada e novas promessas para a pacificação. Kim Jong-un e Moon Jae-in foram ao Monte Paektu, de 2.700 metros de altura na fronteira com a China. O local é considerado sagrado pelos coreanos. O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, afirmou que os 2 países concordaram em negociar até o fim do ano uma declaração para pôr fim à Guerra da Coreia. Moon ainda confirmou o interesse de Kim Jong-un em marcar um novo encontro com o presidente Donald Trump para debater a desnuclearização da península. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas num tiroteio dentro de empresa no estado americano de Maryland. Segundo a polícia, uma mulher foi a autora dos disparos no galpão de estoque de uma rede de farmácias onde trabalham cerca de 1.000 funcionários. O motivo do ataque pode ter sido uma queixa no trabalho. A atiradora tentou o suicídio 2 vezes, pouco antes de ser presa e levada ao hospital em estado grave. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Na pesquisa Datafolha para presidente, Bolsonaro lidera com folga. Haddad sobe de novo, mas continua no empate técnico com Ciro em segundo lugar. Para o governo de São Paulo, Dória tem 26% e Scaff 22%. Eles empatam no limite da margem de erro também na simulação de segundo turno. O STJ tira de Moro investigação sobre o ex-governador do Paraná, Beto Richa. O político tucano é suspeito de receber propinas da Odebrecht para a campanha eleitoral. Polícia do Rio diz que a maior arma já apreendida foi negociada por R$200 mil. Traficantes da Rocinha são acusados de vender metralhadora antiaérea americana. Aumenta o número de pessoas que desistem de procurar trabalho. O problema é maior no Nordeste e na faixa que não terminou o ensino fundamental. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.
chefe Carlos Ribeiro comanda a gastronomia do Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.